Boa tarde, boa noite, eu sou Flávio Calazans com minha camiseta do meu Ex Libris e nós vamos falar de uma coisa relacionada à heráldica e a bibliotecas, que são os Ex Libris. Primeiramente, minha mãe era bibliotecária, professora e bibliotecária. O pai dela era bibliotecário na Colégio Mackenzie, na Faculdade Mackenzie, para ajudar a pagar a bolsa de estudos dele. E a minha família, quando veio para Itanhaém, em 1560, eles ajudaram a construir a primeira biblioteca pública da América do Sul, que era o Gabinete de Leitura de Itanhaém. Então a minha família sempre esteve ligada com livros, é uma coisa atávica, é uma coisa que se repete hereditariamente, uma paixão por livros, é uma coisa da família. Então no meio disso eu descobri que existem, ligado à heráldica, ligado aos brasões, as pessoas nobres, ricas, que tinham muitas bibliotecas, colocavam um símbolo nos seus livros. Um símbolo que era chamado Ex Libris, dos livros, daquela coisa que está nos livros. E durante a minha vida toda eu colecionei Ex Libris. Aqui tem uma pequena coleção deles, de Ex Libris. Vê que alguns deles são heráldicos mesmo, são brasão heráldico da família, quando são livros das famílias. E esses Ex Libris, não vou mostrar todos aqui, eles eram colados. Esse aqui é um bem interessante, se for possível dar o zoom nele, porque repare, é o livro com uma mulher com as pernas abertas, usando uma meia de seda, uma coleira e umas pulseiras, uma coisa meio sadomaso, meio fetiche. Repare que é o livro aberto e as pernas abertas. É uma relação com o prazer da leitura, o prazer sexual e o prazer da leitura. Esse é um equilíbrio bem humorado, que eu gostei de ver quando eu consegui esse. Esse tem o nome do dono dentro do livro, do dono da biblioteca, né? Então, voltando aqui, existem vários textos sobre Ex Libris. Ex Libris, a marca do dono, um Ex Libris que tem até uma árvore genealógica da família. Ex Libris variados, com temáticas que vão de Acoró, um monte de sereias, alguns Ex Libris eróticos, como arte erótica, e assim por diante. Esse aqui é um Ex Libris erótico bem interessante, esse. É uma matéria de uma revista chamada Playboy, Ex Libris pornográficos, pornôs. Porno quer dizer prostituta em grego. Então são Ex Libris de bibliotecas eróticas. O cara tinha o Ex Libris dele e ele tinha um segundo Ex Libris, que eles são folhinhas coloridas, né? Impressas em cores, originalmente em branco e preto, para colar nos livros. Depois vieram os carimbos, né? Aqui eu achei interessante esse também. Repare que a chave que abre o conhecimento é uma chave como, simbolicamente, metaforicamente, um pênis com uma mulher nua, com a vagina. Então, eu também colecionei de revistas maçônicas Ex Libris maçônicos. Cada número da revista vinha com uma revista mensal, e eu ia recortando, são Ex Libris explicados. Esse é um que eu acho muito bonito. Repara que é uma pessoa subindo uma escada carregando um livro, galgando os degraus do conhecimento, aumentando, crescendo, evoluindo, crescendo, aumentando em conhecimento com o livro, carregando o peso dos livros. E assim por diante, nós vamos ter diversos Ex Libris, vários deles com símbolos até cabalísticos. Esse é interessante, a família chama Nabucco, e eles usaram a figura do Nabucodonosor embaixo. Aquele espécie de esfinge do Nabucodonosor. E outros livros, outros Ex Libris, a Universidade de Salamanca tem como símbolo uma caveira. Então aqui um ex-estudante de Salamanca que põe um esqueleto lendo, um esqueleto estudando. E assim vai, assim por diante. Nós temos vários aqui, não vamos mostrar todos, que não acaba mais, né? Então são alguns exemplos de Ex Libris e dessa evolução dos Ex Libris, essa criação deles nas bibliotecas. Voltando aqui agora, esse bloco principal já foi da coleção dos Ex Libris. Aí é o seguinte, sempre foi meu sonho publicar na revista Metal Hurlant. Era uma revista da década de 70, de história em quadrinhos, que tinha o Druyer, o Casal, Moebius, Farcas, Dionet, o brasileiro Sérgio Macedo depois entrou nesse grupo. Então era um sonho meu de criança publicar. Aí finalmente a Heavy Metal chegou no Brasil, alguém conseguiu comprar o selo da Heavy Metal e publicou um álbum com autores brasileiros. Um álbum onde eu fui convidado a participar e, na verdade, eu tinha uma história. Se eu achar a história, né? Achei. Eu tinha uma história, era um projeto de uma história de 6 páginas, 6 a 8 páginas. Mas, infelizmente, eu só tinha direito a 4 páginas. Eles só ofereciam 4 a 6 páginas. A minha história era para isso, para mais. Eu tentei manter. Ela é feita em nanquim, com aguada. Ficou um pouco forte a história, carregada, né? O texto e imagem. Não é bem o que eu queria. A história chama Huasca, que é como o pessoal pronuncia ayahuasca, que é o vinho dos deuses, é o Santo Daime é um modo de dizer, que é o cipó mariri com a folha chacrona, misturados e cria
uma espécie de alucinógeno, não é bem um alucinógeno, mas é o vinho dos deuses, é uma bebida sagrada, mais ou menos como o peiote do México, só que a mistura do mariri e a chacrona cria uma estrutura molecular que lembra muito a escopolamina, que a escopolamina é encontrada na mandrágora, que é aquela raiz que é usada pelas bruxas europeias, tem todas aquelas histórias em cima disso. E lembra que Nostradamus também fazia umas experiências com noz moscada, infusão, pega a noz moscada, joga em água fervendo, 3 noz moscadas por litro e cria-se uma espécie de alucinógeno também. Ele usava isso para fazer as profecias. Bom, eu fiz a história e eu precisava de uma cena que a moça, quando toma ayahuasca, ela vai dar umas piruetas cercadas de símbolos de todas as culturas. Ela mergulha nas culturas. Eu vou resumir um pouquinho rapidamente a história. A moça é convidada pelas amigas, é narrada em primeira pessoa, do ponto de vista dela, em câmera subjetiva, o que dificultou a história, porque precisava de mais espaço para mostrar isso, então ficou bem apertado o pessoal entender. Aí ela mergulha, toma ayahuasca. Quando ela toma ayahuasca, ela se vê no futuro, dá essas piruetas, ela se vê no futuro, tem um desenho de um ônibus do futuro, e daí, nesse ônibus do futuro, tá muito rápido? Não, a cachorra. Cachorra, sai daí. O ônibus do futuro, ela vê um monte de crianças vindo correndo, é ela mais velha, ela se vê refletida num vidro, é ela no futuro mais velha, e vem um monte de crianças, o cara do ônibus grita, fujam que vem um arrastão, aí vem um arrastão de crianças antropófagas, crianças canibais, as crianças canibais, e as crianças devoram ela viva, estraçalham ela viva, e aí, enquanto ela está sendo devorada, ela se vê acordando aqui, como uma índia. E aí ela acorda dentro de uma oca e ela falando para outra índia aqui na oca, que ela teve um sonho ruim, que ela viu a neta da neta dela morrer, com um povo branco, estranho, chegando. E aí, aqui é outra pessoa, outra história. Aqui descendo você vê, fala, olha as asas no mar, tem umas asas no mar, a criança vem gritando, são as caravelas chegando. Então ela fala, foi isso que eu sonhei, esses homens aí que eu sonhei. Quer dizer, a história toda é uma índia que, na verdade, teve uma visão do futuro, onde uma descendente dela toma ayahuasca e morre, e vê o futuro dela própria morrendo. Aí é o seguinte, eu queria fazer uma cena da moça fazendo uma pirueta. E isso aí estava muito difícil, porque o corpo da mulher tem mais líquido que o corpo humano, né? Do corpo masculino tem mais água. Então a coxa, a nádega, o seio, elas mudam de forma conforme a posição. Eu estava namorando uma moça, uma aluna minha de pós, uma ex-aluna de pós, inclusive a minha esposa que está fazendo esse vídeo, Ivani Cevaroli, foi minha aluna de pós também. Então é muito comum as alunas de pós gostarem dos professores. Fazer o quê, né? Aí não dá o que falar nada, você não pode falar nada. Tô muda. Às vezes, se você olhar a moça aqui, como é que eu fiz a moça? Eu pedi, nós estávamos num hotel, eu pedi que ela ficasse com os pés no colchão, a cabeça no chão, e arqueasse a espinha, formando o corpo, para eu desenhar como que as carnes do corpo dela reagiam à gravidade, para ter veracidade, para modelo vivo, na verdade. E a menina ficou reclamando, estava doendo a espinha, estava doendo as costas, estava doendo as coxas, tal, mas ficou na posição, né, fez a troça. E eu publiquei, realizei um sonho de criança de publicar na Heavy Metal. Se um dia alguém levantar todas as Metal Blanc e Heavy Metal publicadas no mundo, vai descobrir que houve um álbum no Brasil e que eu estou na página, não lembro qual desse álbum. Aí é o seguinte, posteriormente eu percebi que essa imagem tinha um certo conteúdo inconsciente. Eu tinha feito do meu mestrado e do meu doutorado um estudo que eu chamei de semiótica subliminar, são imagens inconscientes, imagens despercebidas e imagens embutidas, que eu chamei de iconeso. Ícone em grego é a imagem, exo é dentro, uma imagem dentro da outra. Não foi consciente a produção dessa imagem, mas vamos mostrar aqui a estrutura da imagem. Aqui está o meu ex-libris, que estão vendo aqui na camiseta, né? O ex-libris. E aqui está a moça. Se você observar, você vê que as nádegas pendem para baixo, a coxa pende para o lado e o seio arqueia com o peso da gravidade. Ela está com a gravidade para baixo. E depois, quando eu desenhei, eu fiz o cabelo dela dando a volta. Foi uma coisa de improviso. Na hora que eu estava desenhando, me deu a ideia de fazer o cabelo indo até a boca. Nem pensei muito nisso, fiz o desenho. Depois, logicamente, tem a versão colorizada, onde dá para ver melhor as formas, se você comparar as duas. Lógico que a colorida é muito mais rica, você sente os volumes, né? Os reflexos de luz, que você não sente no branco e preto, né? Aí fiz a colorização e aí eu escolhi para ser o meu ex-libris. Por que eu escolhi para o ex-libris? Porque se você observar,
ela está, o cabelo que chega na boca lembra o Ouroboros, não foi consciente, eu produzi inconscientemente. E se você observar, um lado da imagem está mais cheio, o outro lado está mais vazio. Se você observar, esse é o Ouroboros, é uma cobra que morde o rabo. Tem outros desenhos aqui, é um símbolo da alquimia, ele é citado no Timeu do Platão, nós já fizemos um vídeo sobre o Ouroboros. Aqui tem o Ouroboros com os símbolos da alquimia dos planetas que também são metais. Aqui é um dragão, no caso são 2 dragões, é a cobra que morde o rabo. E aqui ela acabou, eu acabei percebendo que havia então um iconeso, uma imagem embutida dentro da outra, que era a moça mordendo o próprio rabo, mordendo o seu cabelo. Isso também lembrou uma outra coisa. Se você observar que um lado está cheio e o outro lado está vazio, vamos pegar aqui. Isso aqui é um símbolo chinês que chama-se Teiji. No caso aqui é um chaveiro com os pokémons, 2 pokémons se enrolando e fazendo o Teiji. Teiji é o símbolo do Yin Yang. Aqui está o símbolo do Teiji, do Yin Yang, é essa bolinha. Repara que um lado é cheio, o outro é vazio. Repara que a moça tem um lado que o corpo dela preenche, o outro é só o cabelo e o vazio. E aqui a decomposição com as explicações das sobreposições de Yin Yang e tal. Isso aqui é bem Kung Fu, Wushu, né? Bem filosofia chinesa, tem mais explicações dele. E tem ele aqui dentro de um padrão circular dos 5 elementos, que madeira é elemento para os chineses, né? E tem aqui a decomposição dele no cosmo, a estrutura de expansão do universo dentro do padrão o Tao, o vazio, o Tao Te Ching, o Teiji e as subdivisões da coreana, tal, as subdivisões deles. Então, basicamente, o Teiji é chamado de Yin Yang, que são masculino e feminino, cheio, vazio, luz e treva, tal, são os 2 opostos. Tanto que o Bruce Lee estudou filosofia. Bruce Lee é aquele cara do Kung Fu, do Wushu. Ele estudou filosofia nos Estados Unidos e a dissertação de mestrado dele, ou tese de doutorado, foi sobre Hegel. Ele comparando dialética com a filosofia chinesa, com o Teiji. Aqui o Wuxi, o vazio. Aqui o Yin e o Yang. E aqui o Tai Chi, ou Teiji, que é a junção dos 2. Tai Chi Chuan, por exemplo. Ela tá comendo. Ela tá subindo na mesa. Sai da mesa! Sai já da mesa! Vamos terminar o vídeo, e a cachorra já fica mais calma. E aí eu fiz o meu Ex Libris. Então vamos rapidamente fazer a demonstração. Esse é o livro do peregrino russo, a pequena Filocalia, a Filoteia. A Filoteia é um livro bem bonito, mas o Filoteia tem o problema de que as páginas dele são em preto, então eu teria que colar o meu Ex Libris. O Ex Libris também tem, eu fiz várias experiências deles, vários formatos, vamos rapidamente mostrar, que a cachorra está enlouquecida. Eu distribuo em eventos que eu vou o card, onde tem o endereço do site e do blog, do blog e do YouTube, né? Uma versão em branco e preto, uma versão colorida, uma outra versão dela de um lado só, que seria para colar em livros com páginas pretas, como esse, você colaria aqui, você colaria no livro. E tem outras versões, essa é uma versão com outro tom de colorido, tal, uma versão maior, etc. São panfletagens em cima disso, desse conceito. O pessoal perguntou qual era a cor que eu tinha alterado o meu logotipo para não ficar com a cor da ideologia do Holodomor. Aqui é o tom Flávio Calazans, uma foto minha com a figura com o tom de azul, Flávio Calazans. O Z que cria uma dissonância cognitiva, usando uma lei da Gestalt de figura a fundo, que obriga você a olhar 2 vezes o Calazans. E aí nós vamos demonstrar rapidamente, antes que a cachorra devore a nossa janta, como que é feito a aplicação. Já era, são tudo. Pois é, ele é assim. Aqui nós temos então o Pequena Filocalia e o meu carimbo. Então, Gente, vai rápido, tá acabando. Aqui está o carimbo. elas estão comendo. Aqui está o carimbo, você bate o Já carimbo era. aqui. E aí, nessa parte do livro, você carimba e fica pronto. Está com o Ex Libris. Ai, meu Deus. Com o Ex Libris. E há uma outra coisa que pode ser feita, vamos fazer rápido para o pessoal ver. Isso aqui é um marcador de marca d'água. Se você olhar o papel, ele está limpo. O papel está limpo e liso, como uma mágica. E aí, quando você coloca o papel aqui, encaixa, ao apertar essa pressão, você consegue fazer a marca d'água, Calazans, com o logotipo Calazans e meu nome embaixo, Flávio Mário de Alcântara Calazans. Então era isso, vamos impedir as cachorras de comerem a nossa janta e o vídeo acabou. Muito obrigado e um abraço para todos.